Bom dia, queridos. Que alegria estar com vocês mais um dia para juntos nós aprendermos mais sobre Jesus. E nós vamos orar neste momento para nós darmos continuidade nessa jornada, seguindo Jesus e aprendendo dele a cada dia. Por favor, quem for orar, pode orar para nós. Vamos orar. Santificados, santificado, Pai, pela proteção do teu santo anjo, pelo dom da vida, te louvamos pelas tuas misericórdias de ter nos alcançado nesta manhã. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidas para o estudo da tua palavra. Fique conosco, Pai, perdoa os nossos pecados. Nos assiste com teu santo poder, Pai querido, nos ajuda, iluminando a nossa mente, nos ajudando a abrir o nosso coração para a percepção da tua palavra. Fique com a pessoa da irmã Daiane, que vai estar trazendo a mensagem para nós nessa manhã. Aceite, Pai, a nossa adoração. Aceite o nosso coração como aroma suave do teu trono de graça. Amém. Perdoe-nos os nossos pecados. Pai, nos assiste. Mais uma vez te pedimos em Jesus. Amém. Amém. Então, ontem nós vimos que nós aprendemos por meio daquelas tradições dos anciões, né? Só peço para quem puder, que estiver com o microfone aberto, para já deixar desligado. Então, ontem nós aprendemos por meio daquilo que nós estudamos, que todos nós corremos o risco de agirmos como os escribas e fariseus, de querer colocar as tradições, as ideias humanas acima do assim diz o Senhor. E nós fomos convidados a reavaliar as nossas ações e perceber, analisar quais ideias a gente está tendo, né? E perceber se elas estão à luz da Bíblia. Porque nós temos que ter certeza que as coisas que nós fazemos é aquilo que Deus nos pede. São as coisas que Deus nos pede. E não coisas que nós estamos inventando, né? Simplesmente para dar prosseguimento ou para perpetuar rituais que são feitos. Então, nós precisamos nos lembrar que Deus nos pede para fazer as coisas que estão reveladas na Bíblia. Não as coisas que nós achamos que devemos fazer. Não os rituais que nós queremos fazer. Mas nós temos que fazer as coisas que Deus nos revela, que Deus nos pede. E esse foi um dos objetivos de Jesus quando ele esteve neste mundo, né? Procurar restaurar todas as instruções de Deus que foram reveladas, né? E colocar essas coisas no lugar de direito, no lugar certo e na vida do seu povo. E hoje nós vamos continuar aprendendo com Jesus. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Este relato também pode ser encontrado em Marcos, capítulo 7. Só que eu achei, capítulo 7, a partir do versículo 24. Só que eu acho que o relato de Mateus, ele está mais detalhado. Diz assim, ó. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajuda. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse:
É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Que relato impressionante! E o relato inicia falando que Jesus, ele tinha ido a outro lugar. Ele havia entrado em uma casa porque ele queria ficar mais quieto, ele queria ocultar-se. É essa palavra aqui que fala, olha, Jesus ele foi para a região de Tiro e Sidom porque ele queria ocultar-se. A popularidade de Jesus ali na Galileia já era grande. E o encontro com os escribas e fariseus que a gente viu ontem deixou claro o risco que Jesus estava correndo. Então, Jesus ele propõe a atitude, na realidade, Jesus ele tem a atitude de ir para outros lugares, né? Muitas pessoas haviam rejeitado Jesus ali na Galileia e na Judéia também. E muitas pessoas que eram pessoas que aguardavam a vinda do Messias, que eram pessoas que tinham essa atitude, mas não confiaram que ele era o Messias. Então Jesus ele aproveita todos esses incidentes que aconteceram ali para ir para outro lugar. Só que ele não foi meramente por ir. Todas as coisas que Jesus fazia tinham um propósito. E Jesus ele aproveitou tudo isso com o propósito de ir a outras regiões para ensinar aos seus discípulos a não simplesmente trabalhar em prol dos seus, mas trabalhar por todos. Jesus ele queria que os seus discípulos compreendessem que os pagãos também precisavam do evangelho. Por isso ele utilizou uma série de ensinamentos e lições que eram destinadas a ensinar aqueles discípulos que aquelas pessoas também eram candidatas ao reino dos céus. E essa não foi uma viagem missionária de Jesus, porque Jesus ele não fica muito tempo ali, e Jesus ele não saiu se revelando para as outras pessoas. Na realidade, essa viagem que Jesus fez a essa região de Tiro e Sidom teve apenas um milagre. Um milagre. E foi esse milagre extraordinário que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que aquela era uma mulher e que além dela ser mulher, ela era cananeia, ou seja, ela não fazia parte ali dos judeus, daquelas pessoas que eram tão fiéis às coisas que elas acreditavam, né? E a Bíblia relata que essa mulher, quando ela viu Jesus, ela ouviu falar de Jesus, e quando ela encontrou Jesus, ela se prostrou diante dele. O relato de Marcos fala que ela se prostrou aos seus pés e que ela clamou para que Jesus a ajudasse. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia, me ajude, tenha compaixão de mim. Essa postura que foi assumida por essa mulher de se prostrar aos pés de Jesus era como se ela reconhecesse que Jesus era superior. Jesus não era qualquer pessoa, ele era superior. E o fato dela chamar Jesus de filho de Davi demonstra que ela reconhecia Jesus como Messias. Ela tinha ouvido falar a respeito das coisas que Jesus tinha feito e ela decidiu acreditar e ela decidiu reconhecer Jesus como o Messias, como aquele que havia sido enviado para libertar o povo. Nós não sabemos a idade que aquela filha tinha. A Bíblia não relata quantos anos aquela filha tinha, e a Bíblia não relata há quanto tempo aquela menina estava ali endemoniada. A Bíblia fala simplesmente que aquela mãe, ela vem ao encontro de Jesus, ela procura Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, contando para Jesus a realidade com que a sua filha estava, e ela utiliza o termo aqui, olha, minha filha está
horrivelmente endemoniada. Isso quer dizer que a situação da menina era muito grave. Nós não sabemos quanto tempo, nós não sabemos quantos anos aquela menina tinha, e não sabemos há quanto tempo ela estava enfrentando aquele problema, mas nós sabemos que aquela mulher, ela vem e ela se prostra aos pés de Jesus, demonstrando que ela confiava que era em Jesus que ela receberia a libertação, que era em Jesus que ela receberia o auxílio para aquele problema que ela enfrentava. E a Bíblia fala que Jesus não respondeu nada. A princípio, Jesus não responde nada. E o propósito de Jesus aqui, nós vemos que todas as atitudes de Jesus, ela tinha um propósito, era oferecer um contraste entre a atitude que as pessoas normalmente tinham em relação às pessoas gentis, né? As pessoas que não seguiam todas as tradições dos judeus, que eram considerados como gentios, e um contraste entre isso e um contraste entre a atitude de Jesus. Então, a primeira atitude de Jesus foi ficar em silêncio. Em silêncio. Jesus não falou nada. E quando Jesus ficou em silêncio, a Bíblia fala que os discípulos vieram até Jesus e começaram a pedir assim: Jesus, mande que essa mulher vá embora. Ela está correndo, ela está gritando atrás da gente, manda ela embora. Essa atitude de despedir uma pessoa simplesmente por ela não fazer parte do seu povo, essa era uma atitude que provavelmente os rabinos fariam, né? Porque eles encontraram ali com uma mulher que era estrangeira e uma mulher que estava enfrentando um problema. Então, essa era uma atitude. Os discípulos, eles propuseram a Jesus para que mandasse aquela mulher embora para casa sem nenhuma resposta, para demonstrar que Jesus, ele não se preocupava com aquilo, que aquilo não dizia respeito a eles, porque ela era uma mulher e, além de tudo, era estrangeira. Então, na visão dos discípulos ali, a comissão evangélica que eles tinham recebido, o chamado para serem discípulos, para irem proclamar, para serem apóstolos, para proclamar o reino dos céus, ainda não era disponível nem para a mulher e nem para a estrangeira. Por isso que os discípulos chegam e falam assim: mande que ela vá embora. Só que Jesus, ele não compartilhava dessas ideias. Jesus, ele queria ali, com a sua atitude, demonstrar que a salvação, que o reino dos céus, ele não era um privilégio para poucos. Ele estava disponível a todos aqueles que crerem, a todos aqueles que crescem. Então, apesar de Jesus, a princípio, não responder nada àquela mulher, ele dá uma resposta aos seus discípulos. E essa resposta que ele dá aos seus discípulos demonstra, e é o primeiro ato de que Jesus se preocupava com aquela mulher. E no versículo 24 nós lemos assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus aqui estava ressaltando a missão dele em prol dos perdidos da casa de Israel. Mas ele estava também tentando levar os seus discípulos a compreender que a sua missão não estava simplesmente ali. Que a sua missão poderia ser estendida a todos aqueles que o buscassem. E a Bíblia então relata que após essa resposta de Jesus para os seus discípulos, que essa mulher veio até Jesus e o adorou. E que essa mulher, além de adorar a Jesus, ela clama: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Aquela mulher, ela não se preocupou com o silêncio de Jesus. Ela não desanimou diante da petição dos discípulos de mandá-la embora. Ela não desanimou, ela persistiu. Aquela mulher, ela demonstra perseverança. E então,
Ao essa mulher demonstrar essa perseverança, Jesus começa a testar a fé daquela mulher. E começa um diálogo com aquela mulher, que a princípio pode não ter sido bem compreendido. A princípio pode ter sido considerado por algumas pessoas como um preconceito de Jesus. Mas Jesus ali estava demonstrando interesse por aquela mulher. Então, Jesus, após aquela mulher o adorar e suplicar que o ajudasse, ele diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus ali estava testando a fé daquela mulher, estava falando que a bênção, porque essa era uma interpretação que as pessoas tinham na época. Ali, Jesus ele estava utilizando uma interpretação que os próprios judeus tinham. E estava também advertindo aquelas pessoas, porque assim, olha, as pessoas daquela época, elas achavam que a bênção de Deus estava disponível só a elas. E que se essa bênção se estendesse às outras pessoas, que aquilo era um desperdício. Então Jesus ali estava fazendo uma advertência a partir da compreensão que aqueles discípulos tinham. Deus havia demonstrado, Deus havia compartilhado, Deus havia confiado o pão da salvação aos judeus, aos seus filhos, para que eles distribuíssem esse pão da salvação para todos, para que ele distribuísse entre os gentios, mas eles estavam segurando para si, eles estavam egoisticamente escondendo o pão do céu para si. Por isso que Jesus utiliza essa linguagem. Não é correto que peguemos os pães e lancemos aos cachorrinhos, para levar aquelas pessoas a refletir e também para levar aquela mulher a perceber se ela iria desistir ou se ela iria persistir. Ao Jesus tratar dessa forma, ele estava chamando atenção para a atitude egoísta que era costumeira entre eles. Ao achar que o reino dos céus era apenas para um tipo de pessoa. Mas também estava provando a fé daquela mulher. Será que ela seria desencorajada? Será que ela iria desistir? Mas a Bíblia fala que ela insistiu e que ela deu uma resposta de fé. Por trás daquela aparente má resposta de Jesus, a mulher havia detectado compaixão da parte dele, interesse em ajudá-la. Porque se Jesus não tivesse interesse em ajudá-la, Jesus nem teria se dirigido a ela. Jesus simplesmente teria saído em silêncio. Só que ao ouvir Jesus ali questionando e dando primeiro uma bronca nos discípulos, né? Primeiro ali chamando a atenção dos discípulos e depois utilizando essa analogia que ela muitas vezes já tinha ouvido. Jesus estava demonstrando atenção por aquela mulher. E aquela mulher, ela responde numa atitude de fé. E está relatado aqui, olha, no versículo 27, diz assim: a mulher disse: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau! Aquela mulher tinha ido até Jesus para buscar a libertação da sua filha. Mas ela demonstra por meio da sua resposta que ela estava disposta a receber qualquer coisa, qualquer migalha, se fosse da parte de Jesus. Ela estava disposta a receber qualquer coisa se viesse de Jesus. O que importa era que estava vindo de Jesus. Se viesse de Jesus, aquilo que poderia ser considerado migalha para alguns, poderia ser grande bênçãos para ela. Poderia ser grande bênção para ela. E aquela mulher, ela não desiste. Ela permitiu. Ela persistiu, porque ela sabia do que ela tinha vindo buscar. E Jesus então responde àquela mulher e fala assim: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. Gente, olha isso aqui. A bênção que aquela mulher receberia era proporcional à fé que ela estava exercendo.
Ela havia passado no teste, ela havia persistido, ela não tinha desistido, mesmo que ela tivesse passado ali por momentos em que parecesse que Jesus não estava se importando com ela. E o extraordinário acontece. A Bíblia relata, a partir do versículo 28, no final do versículo 28, e fala assim: e desde aquele momento, a filha daquela mulher ficou curada. Desde aquele momento. E sabe qual é o extraordinário desse milagre? Sabe qual é o extraordinário? Que aquela pessoa, aquela filha, foi curada à distância. Jesus não precisou ir até a filha. Aquela menina não precisou vir até Jesus. A atitude de fé daquela mãe trouxe cura e libertação para a sua filha. Que história extraordinária! E quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida. E a primeira delas é que as bênçãos de Deus, o reino dos céus, está disponível a todos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O fato de Deus escolher o povo de Israel como seu representante no passado, isso não indicava exclusividade, não indicava exclusivismo, não indicava que Deus só se preocupava com aquelas pessoas. Quando Deus escolhe o povo de Israel no passado, ele queria que por meio da vida do povo de Israel, as pessoas fossem atraídas a ele. E isso é o mesmo que ocorre conosco hoje. Quando nós somos chamados de cristãos, representantes de Deus, representantes do Evangelho de Jesus, isso não quer dizer que apenas nós vamos receber as bênçãos dos céus. Isso quer dizer que Deus está nos chamando para demonstrar a todas as pessoas, a todos os povos, que a salvação está disponível também a elas. O fato de termos aceitado seguir a Jesus só indica a nossa responsabilidade de trazer pessoas a Ele. E agora eu quero falar especialmente para você, que tem algum filho, que tem algum amigo, algum parente que está preso pelas ciladas do inimigo. E está tão preso, está tão sem forças, que não tem condição de vir até Jesus buscar cura. Querido, querida, a tua fé ao vir a Jesus interceder por essa pessoa pode salvar essa pessoa, pode libertar essa pessoa. Não desista de interceder por essa pessoa, ainda que a princípio pareça que Jesus fique em silêncio, ainda que você se sinta indigno de receber essa bênção. Continue insistindo, continue clamando por auxílio, continue. Esteja disposto a receber, mesmo que sejam migalhas, mas não desista, porque as migalhas na mão do Senhor podem se tornar grandes bênçãos. A libertação desta pessoa pode estar dependendo da sua fé, da sua perseverança. Não desista. Com este milagre, nós aprendemos que Jesus pode fazer grandes coisas na vida das pessoas que nós amamos, se nós não desistirmos e se nós permanecermos com fé. Com fé não em nós, mas em fé, com fé no poder de Jesus. Quem é essa pessoa que está sofrendo e que está precisando de intercessão? Quem é essa pessoa que está dependendo da sua fé para ser liberta? Que você tenha coragem de fazer como aquela mãe, de vir a Jesus, de não se preocupar com o que os outros falem, de não se preocupar com o preconceito, de não se preocupar com o silêncio. Que você não saia do lado de Jesus sem antes receber a cura para essa pessoa que precisa. Mesmo que demore, mesmo que às vezes pareça que não vai ser possível, que você continue confiando que Jesus pode fazer qualquer coisa por aquele que crer. Vamos orar? Pense nessa pessoa agora que está precisando ser liberta e que você pode ajudar. E vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque por meio da tua palavra,
O Senhor nos alimenta e o Senhor nos demonstra, ó Pai, o quanto que o seu poder está disponível a todos aqueles que vêm a Ti, mas também a todos aqueles que recebem a intercessão de outras pessoas. Senhor, hoje nós estudamos a história dessa mãe que via, não sabemos por quanto tempo, mas via sua filha terrivelmente envolta nas trevas, terrivelmente envolta pelas garras de Satanás. E nós vemos, Senhor, que aquela mulher veio até Jesus, que ela persistiu e que ela não saiu do lado de Jesus sem antes receber a bênção. E hoje, Senhor, nós temos algumas pessoas em nossa mente e em nosso coração. Pessoas que nós amamos, ó Pai. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes. Pessoas que estão tão envoltas pelas garras de Satanás, Senhor, que não tem coragem, que não tem força, Senhor, para sair do lugar. Mas nós queremos, Senhor, ser como essa mãe. Nós estamos vindo até Ti, Senhor, nós estamos vindo, nos prostrando diante de Ti, porque nós queremos clamar, Senhor, libertação por essas pessoas. Senhor, não permita, Pai, que as garras do diabo tenham força sobre essas pessoas. Por favor, Senhor, liberte essas pessoas, ó Pai. Por favor, Senhor, que a nossa fé seja suficiente para ajudar as pessoas que nós amamos, ó Pai. Senhor, nos ajude. Nós colocamos os nossos queridos e as pessoas que nós amamos em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor os liberte, pedindo para que o Senhor os transforme, pedindo para que o Senhor faça maravilhas na vida daquelas pessoas e faça também na nossa, Senhor. Nos ajude a ter fé, nos ajude a confiar no Teu poder e nos ajude a persistir, ainda que demore, ainda que pareça que o Senhor esteja em silêncio, ainda que as pessoas, Pai, estejam falando que nós somos indignos de receber essa bênção. Nós estamos aqui, Senhor, insistindo e persistindo, porque nós queremos que o Senhor nos salve. Por favor, Senhor, nos ajude, tenha compaixão de nós. Nós estamos colocando a nossa vida em Tuas mãos, porque cremos no Seu poder, porque cremos no Teu amor e porque cremos na Tua misericórdia. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, ó Pai. E tudo isso nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que nós continuemos aos pés de Jesus, vindo buscar os milagres para a nossa vida e os milagres também para a vida das pessoas que nós amamos. Lembrem-se, o mesmo Jesus que operou os milagres no passado é o mesmo hoje. Ele não muda. O que Ele precisa é que nós apenas creiamos no Seu poder, que nós persistamos em buscar a bênção que tanto precisamos. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós não teremos transmissão pelo Instagram, mas se você ainda não faz parte da nossa comunidade, envie uma mensagem que nós te colocaremos e amanhã nós estudaremos apenas pelo Google Meet. Que Deus te abençoe, um ótimo sábado e lembrem-se, Deus está muito mais disponível para nós em fazer maravilhas na nossa vida do que nós podemos imaginar. Ele quer fazer grandes coisas na minha, na sua vida e na vida das pessoas.